Merci Marie-Christine, c'est un énorme plaisir d'être dans cette table avec vous. Marie-Christine et Michel sont depuis déjà quelques années des amis qui sont très très proches et en plus ils sont, comme j'ai l'habitude de dire toujours, mes professeurs. Tout ce que je sais, plus ou moins, ça vient d'eux. Alors, ils ne sont pas responsables par mes bêtises, bien sûr, mais tout ce qu'il y a de bon, évidemment, c'est à eux. Et ça est devenu de plus en plus évident en écoutant Michel tout à l'heure, où il a anticipé beaucoup de choses que j'aimerais dire en première, mais alors il faut répéter, summariser un peu, voyons. Bom, muito obrigado, peço desculpa contra os meus princípios de ter violado um princípio que é o de achar que na nossa terra devemos falar português, mas obviamente estes amigos justificavam muito esta saudação especial. Eu queria começar por cumprimentar naturalmente o meu querido amigo Guilherme Oliveira Martins, que tem tido uma função essencial à frente do Tribunal de Contas e não só, em toda a reflexão que tem desenvolvido sobre as finanças públicas, sem esquecer a sua dinâmica, ação cultural ao longo de todos estes anos. Permitam-me expressar a minha alegria por estar numa sala onde vejo tantos amigos, que saúde especialmente a Sra. Diretora-Geral, que nos dá a honra de estar aqui presente, o Dr. Amaral Tomás, administrador do Banco de Portugal, mas sobretudo para nós, sempre o trimestre fiscal, e portanto isso torna especialmente relevante a sua presença aqui, e outro grande mestre, isto de começar a enumerar os grandes mestres, tem sempre aquele risco terrível de alguns serem esquecidos, mas permitam-me saudar também de forma muito especial o professor Manuel Porto, que associa essa dimensão à atividade intensa que tem tido nas esferas europeias, designadamente no Parlamento Europeu. Tenho também a maior alegria de ter, bom, e depois a apogeia todos os meus amigos, mas permitam-me, enfim, todos os cidadãos europeus aqui reunidos. Se vos posso fazer a saudação assim, e naturalmente com especial ênfase para os seus conselheiros e para todos os colaboradores do Tribunal de Contas que têm desempenhado com grande determinação e competência as suas atividades. E depois estou também encantado por estar aqui numa mesa com o Frank Weissermann, que já conheço desde alguns anos também, é um gosto revê-lo, e também com o Guillaume Tillon, que como diretor de finanças de Ville de Paris, certamente c'est un bon boulot, ça, e depois o meu querido amigo Viriato Sormanho Marques, que é uma das pessoas com uma intervenção pública mais interessante, um dos mais importantes filósofos portugueses, que tem essa qualidade de juntar o saber académico à intervenção cívica, é um homem de causas, de lutas permanentes, e sobre esta matéria poucas pessoas poderiam, com maior felicidade, ser chamados a pronunciar-se. Bom, vamos então ao meu tema já roubado anteriormente por Michel, que é, portanto, a questão de saber como é que se pode encarar a questão do cidadão e da tomada de decisões financeiras públicas. Esta sessão, ainda por cima, decorre num contexto completamente extraordinário, que é o contexto do que se está a passar a nível europeu e o que se está a passar com a Grécia, particularmente. E eu creio que todos nós, independentemente do nosso posicionamento quanto ao governo grego, não podemos deixar de estar chocados, profundamente chocados com aquilo que tem sido o procedimento das instituições europeias e do Fundo Monetário Internacional, com um grande destaque para o Fundo Monetário Internacional, com a particularidade da grande mudança de posição do Fundo Monetário Internacional, que coincidiu com o anúncio da candidatura da Sra. Christine Lagarde a um novo mandato à frente do fundo e, enfim, a public choice em si nestas coisas. A senhora parece ter achado necessário para a sua reeleição satisfazer os países que, no contexto do Fundo Monetário Internacional, particularmente os países emergentes, criticavam a excessiva brandura com a Grécia, porque chegamos a isso de excessiva brandura quando queremos pôr um povo completamente de joelhos.
E ouvi até uma declaração extraordinária que tem a ver com tudo o que o Michel dizia sobre a questão dos políticos e dos peritos. Houve um dos membros, um dos ministros do Conselho do Eurogrupo, que fez esta declaração extraordinária anteontem. Bom, não sabemos o que é que se passa, dizem-nos que há desacordo, mas não sabemos exatamente sobre quê. O que é a mostra do grau zero da decisão política. E, no entanto, a questão da cidadania fiscal deveria ser uma das armas fundamentais dos cidadãos para terem uma participação política. É sabido, e peço desculpa de passar rapidamente uma vista de olhos por alguns documentos históricos. Há poucos dias celebraram-se os 800 anos da Magna Carta, primeiro instrumento que oficializa, de alguma forma, este direito dos cidadãos a serem ouvidos em matéria fiscal, a terem um papel em matéria fiscal. Muitos outros documentos seguiram, desde logo ainda na Inglaterra o Bill of Rights. Enfim, a sequência, aliás, dos documentos é a demonstração que nem sempre o facto de existirem esses documentos significa que a prática seja conforme. E depois, enfim, os grandes textos realmente fundadores dos modernos princípios do direito fiscal, particularmente a Declaração de Independência e a Constituição dos Estados Unidos, e a afirmação clara do No Taxation Without Representation. E este é, se quisermos, um princípio fundamental dos modernos Estados e um princípio fundamental do Estado de Direito. Os cidadãos têm o dever de pagar impostos, mas têm também, se me permitem, o direito de pagar imposto. Creio que estamos todos tão saturados de pagar impostos que é difícil ouvir coisas como o direito de pagar impostos. Mas realmente é assim que eu prefiro pensar na questão. Eu tenho o direito de pagar impostos e tenho o direito de, através do pagamento dos meus impostos, exigir que o Estado tenha um comportamento que justifique esse sacrifício que me foi pedido. A questão da necessidade de autorização parlamentar, como todos sabem, ligou-se em primeira mão à defesa da propriedade privada. Ligou-se à ideia de impedir que o Estado invadisse demasiado a esfera patrimonial dos privados e que esses privados mantivessem um espaço de autonomia em relação ao Estado. Essa concepção, no entanto, enquadrada historicamente, tinha algumas consequências. Para já, tratava-se de um sistema fortemente censitário, um sistema eleitoral fortemente censitário, em que os representantes dos cidadãos eram, na realidade, os representantes dos cidadãos com posses, ou das classes nobres e das classes altas, em qualquer caso. E, naturalmente, que esse tipo de cidadão não estava interessado no aumento dos impostos. Diferentemente se passaram as coisas com o aumento do sufrágio popular e com o crescimento daquilo que se pode considerar, muito genericamente, o intervencionismo estatal e, portanto, com a exigência de que o Estado cada vez mais interviesse para além das áreas tradicionais da sua atuação. E é aqui que a cidadania fiscal ganha, em minha opinião, todo o seu sentido e toda a sua importância. Deixa de se estar em presença apenas da tal defesa do património privado, que é essencial, entendamos, não a estou a minimizar de forma nenhuma. Interrogo-me, aliás, se certos níveis de tributação não são confiscatórios e inaceitáveis, mas, além disso, temos que compreender que fundamental é o facto de devermos ter uma palavra nas decisões que são tomadas. E não é por acaso que, paralelamente ao princípio da legalidade fiscal, da legalidade do imposto, vai surgir um princípio de legalidade da atividade financeira pública genérico. O orçamento é uma exigência também à aprovação pelos parlamentos, assim como a emissão de dívida.
tudo o que é feito em matéria de finanças públicas deve estar sujeito à aprovação parlamentar. Isto é, significa que somos nós, afinal, que decidimos que dinheiro damos ao Estado e o que é que queremos que o Estado faça desse dinheiro. Esta é uma declaração que faria sentido algumas décadas atrás. Fará ainda sentido hoje fazer nestes termos. Creio que o Michel já claramente colocou esta questão, não perderei excessivo tempo. Mas aquilo que me importa sublinhar é que, de alguma forma, o orçamento, numa imagem que eu gosto muito de utilizar, e a imagem compreende-se porquê, então nesta sala ainda mais, que é o orçamento é um espelho da nação. O orçamento mostra claramente quais são as escolhas fundamentais que são feitas, enfim, dentro de outra orientação ideológica que não é a minha, dir-se-ia o orçamento é a expressão da classe que está no poder e, portanto, das escolhas que faz e de sobre quem vai fazer recair o preço dessas escolhas. Ora bem, o orçamento permite essa diversificação de escolhas possíveis. Durante muito tempo houve a ideia clara de que tudo estava perfeito porque assim era, porque eram os nossos representantes que decidiam o que nos exigiam e o que é que faziam desse dinheiro, mas essa ideia, se quisermos, generosa e pura, começou desde muito cedo a ser confrontada com várias críticas ao mecanismo da democracia financeira, se quisermos. Essas críticas vêm de várias origens. Em Portugal, claramente, como sabem, dos movimentos autoritários, que depois conduziram ao Estado Novo e ao salazarismo, a ideia que os deputados são, por definição, gastadores, que os deputados só estão preocupados em fazer prova de que são generosos para com os seus eleitores. E depois há formas, digamos, mais sofisticadas de chegar ao mesmo caminho, que de alguma forma foram iniciados por financeiros italianos de enorme qualidade e criatividade, como Pantaleone, David Di Marco, tantos Cosciani, enfim, já muito mais recentemente, peço desculpa de o incluir nesta lista de céticos. Ele é basicamente um herdeiro de céticos, não é dos céticos iniciais, o Amilcar Puviani, com a teoria da ilusão financeira, que vem introduzir a ideia de que há muitas distorções na decisão financeira. Distorções que resultam da existência de lobbies, distorções que resultam do distanciamento entre os eleitores e os eleitos e, sobretudo, mais recentemente, aconteceu uma desgraça, para dizer a verdade, que foi o James Buchanan ter feito um ano sabático na Itália. E o James Buchanan, que até aí não era assim um economista muito conhecido, teve uma grande inspiração e foi ler todos esses italianos do século XIX e foi reconverter isso na teoria mais perversa para a democracia que surgiu nas últimas décadas. Essa teoria da public choice, como bem sabem, que significa que não há um interesse público, que nenhum político atua movido pelos interesses públicos, todos os políticos atuam movidos, tal como os agentes económicos, por um objetivo de maximização do lucro. E, portanto, vão-se limitar a garantir que vão ser eleitos, vão-se limitar a garantir que vão ser reeleitos, vão-se limitar a motivações estritamente pessoais. Não se entenda aqui que nessa altura se estava a pensar sequer nas questões criminais que hoje em dia estão tão na moda. Estamos a pensar só nesta utilização perversa de mecanismos para uma maximização dos interesses pessoais. E estas ideias são ideias que muito facilmente causam a adesão. E depois ainda houve uma segunda desgraça, também com o James Buchanan, que foi ter-lhe sido atribuído o Prémio Nobel da Economia. Porque o James Buchanan, antes de ter o Prémio Nobel, nos Estados Unidos ninguém o levava a sério, para chamarmos as coisas pelo seu nome. E na Europa, aí sim, tinha uns nichos de devotos muito convencidos, verdadeiros apóstolos. Mas a Academia Sueca tem destas coisas, nunca atribuiu, por exemplo, ao Richard Musgrave
ao founding father da public finance, realmente atribuiu ao Buchanan. Digo isto porque lembro-me de uma coisa muito interessante, que foi um debate feito numa universidade alemã, aliás, pelo Hans Werner Sinn, de quem tanto temos ouvido falar nos últimos anos, que resolveu fazer uma semana de debates entre o Buchanan e o Musgrave, apresentando como o homem que teve o prémio Nobel e o homem que não teve, mas deveria ter tido. É um livrinho fascinante, com a troca de pontos de vista entre um e outros, extremamente interessante, porque para além destas, desculpem a expressão, bocas que usei em relação ao Buchanan, é verdade que, obviamente, há um interesse científico ali, é uma perspectiva curiosa. E, se quisermos, eu acho que andamos um bocado perdidos naquilo que pensamos, acho que mudamos muitas vezes de pensamento. Em Portugal, e sobretudo para os meus amigos franceses, terei que explicar isto um pouco melhor. Em Portugal houve um célebre episódio, que foi o episódio do queijo limiano. Em que é que se traduziu, peço desculpa aos portugueses, o episódio queijo limiano? O governo não tinha maioria, havia um empate na Assembleia e precisava de conseguir mais um voto. E como é que conseguiu o voto? Conseguiu o voto comprando, na expressão que foi usada na altura, o voto de um senhor que era deputado por um determinado círculo que tinha um problema real. É que tinha sido fechada a fábrica de queijo daquele círculo, que tinha uma importância fundamental para a economia. E, portanto, contra a promessa de apoio à fábrica de queijo, ele votou a favor do orçamento. Isto foi um motivo de opróbrio geral. Toda a gente passou a considerar isto a mais hedionda manobra financeira e toda a gente desacreditou totalmente o senhor. Pelo menos foi assim até há uns anos. Depois, mais recentemente, o mesmo deputado até já esteve neste governo, embora já lá não esteja. Mas eu próprio, que sempre pensei no homem do queijo limiano como um mau exemplo de fazer política, dou comigo a pensar, será que ele não fez aquilo que devia fazer? Será que ele não defendeu os seus eleitores? Que ele não tratou de um problema real? É uma dúvida que me assaltou recentemente. Vejo alguns ares de enorme bondade com a minha dúvida sobre a bondade da operação, mas será que a lealdade fundamental de um deputado é para com o partido que o elegeu e em relação ao qual deve respeitar a disciplina de voto, ou é para com os eleitores? Eu diria que na essência da decisão que os impostos e o orçamento devem ser aprovados pelos nossos representantes, provavelmente ele teve razão no que fez. Ninguém o livrou da má fama e também não é esta minha reabilitação tardia que vai melhorar a situação para ele. Bom, entretanto, o que tudo tendeu a tornar evidente foi que os mecanismos orçamentais estavam longe de ser perfeitos. Mas eu diria, estavam longe de ser perfeitos, mas existiam apesar de tudo. Mas há pouco falava na questão dos partidos e da disciplina partidária, que é uma matéria que abordo sempre com dificuldade, porque não gosto de ser confundido com alguns populismos que encontram nos partidos todos os males do mundo e todos os males de Portugal em particular. Mas a realidade é que os partidos apropriaram-se excessivamente da decisão orçamental. Isto é óbvio que são os partidos que votam, ou melhor, não é óbvio que sejam os partidos que votam. Quem vota são os deputados. E, portanto, era bom que os deputados votassem de harmonia com um projeto no qual se reconhecem e, por isso, foram eleitos nessa lista, mas, caramba, não vale a pena falar de stalinismo só para os outros. É bom termos a noção que muitos partidos caíram no stalinismo mais absurdo. Veja-se, aliás, o caso extraordinário do Dr. João Bosco Mota Amaral, que fez uma votação, mais uma vez, para os franceses não é uma história muito fácil, mas é um deputado do partido da maioria que, a certa altura, num tema regional, porque ele é das Ilhas dos Açores, votou contra o orçamento do Estado. E o resultado foi que o partido instaurou-lhe um processo disciplinar. Acabou pelo processo disciplinar ser arquivado, mas como agora vai haver eleições,
ele saltou da lista. Apesar de ser o deputado mais antigo da Assembleia da República, ser mesmo o último deputado que esteve na Assembleia Constituinte, e, enfim, isto pode dar a ideia que se trata de uma pessoa de muita idade, mas os portugueses todos sabem que se trata de uma pessoa que está numa excelente forma e que é, embora deputado, um verdadeiro senador da República, assim tivéssemos mais. Bom, o problema destas coisas é que são tantas e tão variadas que vamos perdendo um pouco às vezes. Não é por acaso que ainda estamos na estação das cerejas e, portanto, a velha ideia que as palavras são como... ou as cerejas são como as... Não, as palavras são como as cerejas atinge-me com frequência. Ora bem, eu diria, internamente as coisas já estavam bastante complicadas em matéria de poderes do cidadão quanto aos impostos, quanto à decisão financeira, mas tudo, evidentemente, se alterou radical e substancialmente com a questão europeia. Temos aqui na mesa o viriato Sormanho Marques, que partilha comigo muitas angústias sobre esta matéria, que é um federalista decididíssimo e que, portanto, ainda sofre mais do que eu em relação aos verdadeiros atentados a que assistimos hoje em dia em relação à ideia federalista europeia. É que aquilo que se tenta fazer passar é que o que está a ser feito, designadamente através do pacto orçamental, como Michel já aqui falou, de toda a legislação europeia, de todas as decisões que estão a ser tomadas, o que se está a tentar fazer passar é a ideia que está a avançar um federalismo financeiro. Nada de mais falso. O que se está a passar é a negação do federalismo financeiro. O federalismo financeiro só poderia existir se de facto houvesse uma transferência de decisões financeiras para o nível europeu, mas legitimada democraticamente, quer através de poderes muito acrescidos do Parlamento Europeu, quer da presente atuação dos Parlamentos Nacionais, quer, sobretudo, da criação de um orçamento central forte, que foi sempre um dos problemas, que é o problema, se quisermos, o pecado inicial da União Europeia. Até antes da União Europeia, nos anos 70, estávamos muito longe de estarmos aqui, a Comissão Europeia encomendou o célebre relatório McDougall, que alguns se recordarão, que apontava para que o orçamento da União das Comunidades, já na altura, teria que ser pelo menos 5%, 5 a 7% do PIB dos países, para poder realmente funcionar, para poder ter o efeito que se desejava. Estamos muitos anos depois, a União Europeia foi criada, a União Económica e Monetária foi criada, a Europa chamou a si poderes cada vez maiores e estamos no 1% do PIB. E ainda assim com lutas ferozes para reduzir, ou pelo menos para não deixar crescer este valor. E, portanto, chegamos a esta situação em que temos um conjunto de decisões que não são legitimadas politicamente e que deixam o cidadão com a terrível sensação que não tem qualquer poder de decisão neste modelo. E o que é pior ainda, deixam o cidadão que ele deixou de contar. Não vale a pena. E por isso a abstenção cresce ferozmente. Porque é difícil motivar alguém para ir votar quando sabe que ao ir votar não está realmente a assegurar que controla o seu destino, não está a garantir que contribui para a criação de um bem-estar coletivo, de uma decisão coletiva de que ele se sente parte. E como exigir às pessoas que vão votar? Para que ir votar? Isto é, o fenómeno das eleições europeias, que obviamente atinge valores absurdos de abstenção, a prazo arrisca-se a acontecer nas próprias eleições internas. Temos, aliás, já taxas de abstenção loucas, nesta deriva à direita de muitos países. Por exemplo, na Dinamarca, a taxa de abstenção foi de 40 e tal %, o que mostra também uma coisa, é que só vai votar quem está muito motivado para fins tão nobres como, por exemplo, não dar um tostão à Grécia e outras coisas do estilo. E, portanto, tirando esse eleitorado muito motivado ideologicamente, o cidadão normal interroga-se para que é que vai votar.
E isto é uma tragédia, porque eu gostava de acompanhar o otimismo com que a Marie-Christine começou esta sessão. E gostava de ter a fé do Michel num novo mundo que vai aí, que será um bom mundo, com os. Ia chamar os astronautas, mas não são astronautas, são internautas, e com a nova forma de fazer política que aí vem. Mas a minha convicção profunda é que não vem uma forma nova de fazer política, vem uma forma de não fazer política. E ao não fazermos política, abrimos mão daquilo que dá sentido à nossa vida. E, sobretudo, para voltar a uma ideia estranha que tive aí atrás, que era aquela ideia de que gosto de pagar impostos, lembrei-me da célebre frase de um juiz americano, do Wendell Holmes, de gosto de pagar impostos porque com eles compro civilização. Eu gostava muito de comprar civilização, mas o que eu compro hoje é o pagamento de juros da dívida pública. Eu não compro sequer a possibilidade de salvar as dezenas, centenas de milhares de seres humanos que tentam chegar à Europa na ilusão de que ela é aquilo que o alemão que tanto gosta de dizer, un petit coin du paradis, e que são rechaçados e que são rejeitados e que morrem no mar. E os políticos europeus acham que esta não é uma finalidade para a qual se deva dar dinheiro. Não sei, porque eu também não sei como é que se obriga as pessoas a ser democratas, não sei como é que se obriga as pessoas a terem bons sentimentos. Gostávamos, era um ponto de partida, mas não é assim. Aí há uns meses vi um filme muito interessante, que alguns terão visto, um documentário do Kenneth Lore, chamado O Espírito de 45, que é uma coisa sobre o que se passa na Grã-Bretanha em 45, com o aparecimento do Serviço Nacional de Saúde, com o entusiasmo de uma geração que diz vamos acabar com esta vida terrível, vamos fazer uma nova vida de solidariedade, de empenho, de trabalho conjunto. E muitas vezes penso, e o espírito de 2015 qual é? Em Portugal, sabemos. Na generalidade da Europa, entendemos. Na Inglaterra, também creio que estamos muito longe, a julgar por tudo o que por lá se vai passando. E, portanto, convidado a estar entre amigos, num sítio tão agradável, é verdade que uma horrível dor ciática que pode ter contribuído muito para a minha visão tão negativa sobre o mundo. Mas o que estou certo é que estamos no ponto zero da cidadania fiscal. E o que é mais grave é que se o Michel Bouvier não nos conseguir explicar como é que saímos desse ponto, ele que acredita que vamos sair desse ponto, eu receio que não vamos sair. Muito obrigado a todos.